Fala galera, Rafael do FluLab na área, hoje para fazer uma análise de elenco com esse fechamento de janela. Pode ser que ainda venha um jogador hoje nesse último dia, mas se vier não deve ser um jogador de peso, então já está interessante para a gente comentar sobre o elenco do Fluminense. Já adianto que eu gostei bastante das contratações, claro, algumas a gente pagou um valor elevado por deixar para a última hora, como é o caso do Rodrigo Castilho, mas nosso elenco está bem forte, então já curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal e bora lá pro campinho. Bora lá, galera, campinho na tela. Coloquei aqui o que eu considero o time titular mais forte do Fluminense, para ter um futebol mais propositivo, mais bonito, mas eu acho que o time vai mudar de acordo com o adversário, e eu acho isso interessante, inclusive, porque o nosso treinador está fazendo um excelente trabalho e tem capacidade para fazer ajustes no time, ter mudanças não só de escalação, mas de peças, né, de jogadores. Então vamos começar pelo gol, acho que aqui não tem muito o que comentar. Fábio é indiscutível, pegou esse pênalti contra o Vasco, linda defesa, é um goleiraço e vamos aproveitar o restinho que a gente tem deles. Os reservas a gente não sabe muito porque eles não jogaram muito no time principal, então não tem muito como avaliar. Claro que a gente queria que já tivesse um goleiro mais pronto para fazer a transição, mas por enquanto não tem, vamos com o Fábio mesmo e torcer para dar tudo certo. Agora, em relação ao lateral direito, eu acho que a gente está extremamente bem servido. Samuel Xavier, apesar de não ter feito uma boa partida contra o Vasco, vem jogando muito bem nos últimos anos. É um dos principais laterais do futebol brasileiro. E o Guga começou muito bem esse ano de 2026, fez excelentes partidas. E o Fidelis, né, pelo final do ano passado e até as partidas no começo desse ano, se mostra uma excelente terceira opção. É um jogador que eu acho que no futuro vai virar titular do Fluminense, caso ele não seja vendido antes, né, pessoal? Então estamos muito bem servidos na lateral direita. A zaga era um problema assim mais grave, agora vai depender de como é que vai ser o desempenho do Milan. A princípio, na minha cabeça, a zaga titular vai ser Gêmeos pelo lado direito, apesar dele jogar pela esquerda no passado no Mirassol, ele é um zagueiro destro, então consegue se adaptar muito bem ao lado direito, com o Milan, que é um zagueiro que tem uma velocidade interessante, uma qualidade, que é um zagueiro que tem uma velocidade interessante, uma capacidade boa de passe, de bola longa e de recuperação, ele correr para trás. Né? Tem alguns problemas no jogo aéreo, às vezes alguns problemas de posicionamento, mas ele é o principal jogador, né, o principal zagueiro da Liga Uruguaia, e eu acho que se ele performar como ele estava performando lá, no mínimo ele vai ser consideravelmente melhor que o Freitas. Então a zaga titular, eu considero que a tendência é que seja o William Milan junto com os Gêmeos, que é uma zaga interessante, porém não tem nenhum jogador muito experiente com cancha, né? Então vai depender muito de como é que vai ser a evolução dessa dupla ao longo do ano. Eu acredito que vai dar liga. É uma zaga bem técnica, que consegue encontrar passes, que tem velocidade. Então o Fluminense, como um time bem propositivo, que joga bastante com a bola, faz bastante sentido ter uma dupla de zaga com esse perfil. Mas vamos torcer para dar certo, né? A contratação do futebol sul-americano sempre é um ponto de interrogação. Como reserva, né, a gente vai ter o Freite, que, pelo amor de Deus, era para a gente ter vendido para o Bolonha, né? E o Ignacio, como zagueiros assim, mais experientes. E ali o Igor Rabelo como quinto zagueiro e o Davi Schwint como opção para caso todo mundo se machuque. Né? Eu gostaria que ele jogasse mais, porque ele foi muito bem no ano passado. Mas enfim, de zagueiros, eu acho que se a contratação do Milan realmente der certo, a gente está bem servido. Não excelentemente servido, não, a gente não vai estar entre as principais zagas do Brasil. Agora, se a contratação do Milan acabe não dando certo, ele tem problemas de adaptação, aí a gente vai estar com uma deficiência na zaga, tá? Lateral esquerda, acho que a gente está muito bem servido. O Arana foi uma contratação bem interessante, ao meu ver. É um jogador que está se recuperando fisicamente, que vai acabar ganhando titularidade. E o René, para compor o elenco, apesar dele perder esse pênalti na última partida de forma ridícula, né? Ele é um jogador que está sendo bem consistente no ano de 2026, já fez em 2025 consistente. Não acho que tem nível para ser titular do Fluminense, mas eu acho que pode fazer uma boa composição de elenco. Então acho que a gente também está bem servindo no lateral esquerda. Indo aqui para o meio de campo, pô, a nossa dupla titular para mim claramente é o Martinelli e o Hércules. Então o Hércules vai se recuperar fisicamente, vai acabar voltando a jogar aquele futebol que a gente acompanhou no ano passado, com chegada ao ataque, mordendo muito na marcação. E é uma dupla de volante realmente excelente. O Martinelli trazendo mais qualidade no passe e o Hércules trazendo mais chegada no ataque,
né, mais pressão, com os dois mordendo bastante na marcação. Gosto muito da dupla de volantes do Fluminense. Para a reserva, acho que a gente teve uma notícia muito positiva no começo desse ano, que foi o Bernal, que começou a jogar realmente bem, o Zubeldia potencializando esse jogador. Então acho que o Bernal e o Nonato vão ser ali a dupla de volantes imediatos para a reserva, que eu acho uma dupla interessante. O Nonato é um bom jogador para composição de elenco, e o Bernal vem evoluindo, uma pena que ele se machucou, vai ficar 30 dias aí fora. E a quinta opção, o Otávio, que não é um jogador que mostrou muito futebol ano passado, nem no começo desse ano, mas na última partida que ele fez entrando fora de casa contra o Palmeiras, fez uma partida interessante. Como quinta opção, não acho que seja o ideal, mas é um jogador para compor. E talvez, né, se a gente precisasse de mais um jogador para o nosso elenco, seria mais uma opção de volante, né? Um volante que pudesse jogar ali nas duas posições, de primeiro, de segundo, para composição. Mas eu acho que 5 volantes tá de bom tamanho. E assim, essa sexta opção, né, poderia ser um jogador da base. Mas enfim, eu acho que de volante a gente está bem servido em relação à qualidade, talvez não em quantidade. Agora, para a camisa 10, eu coloquei aqui o Lúcio Acosta, que é nosso maestro hoje em dia, está jogando muita bola. Não foi muito bem na última partida contra o Vasco, mas sempre está tentando, está brigando, mordendo na marcação, tentando encontrar passos mais difíceis. Tem uma finalização bem interessante. É um dos principais jogadores hoje do futebol brasileiro. E o Ganso, como reserva imediato, que vem melhorando, bateu aquele pênalti de forma gelada. Enfim, eu acho que o Ganso vai servir muito mais de composição de elenco esse ano, não vai acabar brigando pela titularidade, mas vai ser uma reserva importante, tá? Eu não coloquei o Savarino aqui por dentro, porque eu acho que o Zubeldia já mostrou que ele vai acabar brigando mais pela posição, no caso da titularidade, pelas laterais, ali com o Serna especificamente. Acho que acho que o Zubeldia vai acabar optando para jogar ele de início um pouco mais pelo lado, ele não vai brigar por posição com o Lúcio. Quando o Lúcio sair, eventualmente, e o Savarino estiver na reserva, ele vai poder entrar como 10, ou né, se o Lúcio sair e o Savarino estiver em campo, ele vai ser trazido para dentro. Mas eu acho que, no geral, o Savarino vai brigar pela posição com o Serna e o Soteldo ali pelo lado esquerdo. Eu acho que, pelo que o Savarino mostrou tecnicamente, ele é um jogador superior. Acho também que com a entrada do Arana como titular, que é o time que eu considero ideal, você potencializa tanto o Savarino contra o Arana, porque o Savarino vai acabar trazendo muito para dentro, fazendo às vezes uma espécie de 4-4-2 e liberando o fundo para o Arana atacar. Então é um time que fica muito mais forte ofensivamente. No entanto, na fase defensiva a gente sabe que o Serna é mais interessante e até o René do que o Arana na fase defensiva é mais interessante, apesar dele ser um pouco merdeiro, né? É uma palavra forte, mas a gente sabe que, assim como o Freitas, né, tá nesse nível altíssimo de fazer besteira, o René tem um potencialzinho, mas ele tem jogado muito bem. Enfim, pelo lado esquerdo do campo, acho que a gente está muito bem servido. O Savarino, um jogador de mais construção, de mais passe, aproximação, arremate, finaliza muito bem. O Serna é uma opção para quando a gente for jogar, por exemplo, fora de casa contra um time mais forte, que a gente precisa de um jogador com mais pulmão para fazer mais essa recomposição. Gosto bastante do Serna, eu acho que ele vai acabar entrando em todas as partidas caso ele vá para o banco, mas também vai jogar muitas como titular, é um excelente jogador para composição de elenco. E o Soteldo, quando a gente estiver precisando do abafa, do drible, é um jogador que vai agregar. Claro, foi uma contratação cara, não fez muito sentido, mas no final do ano passado ele melhorou bem e ele fez uma partida interessante aí recentemente, então vamos torcer para o sorteio dar certo. Apesar da contratação não ter feito sentido, a gente precisa torcer para que ele responda em campo, né, pessoal? Bom, já pelo lado direito, eu sou fãzaço do Canóbio, o cara como se fosse um 12º jogador em campo, vale quase por 2. Ele consegue tocar a bola, ele não é um bagre ali para tocar, para associar, tem velocidade para chegar no fundo. O que ele não tem muito forte é drible e finalização. Mas até para você compensar, né, o Savarino jogando pelo lado esquerdo, é interessante ter um jogador com mais pegada, mais marcação, que no caso seria o Canóbio. E, enfim, como já disse, eu gosto muito do jogador, eu acho ele fundamental para o esquema do Fluminense funcionar. E ali, como reserva, a gente vai ter o Santi Moreno, que ainda não disse ao que veio, mostrou alguns lampejos esse ano, e o Riquelme, que é a nossa promessa da base, mas que eu acho que vai ter muito pouco espaço durante esse ano. Por quê? Porque
tanto o Serna, quanto o Soteldo, quanto o Savarino, que eu botei lá do lado esquerdo, também jogam pela direita, tá? Então vamos supor que a gente comece com essa escalação que está na tela e o Canóbio precisa ser substituído. A primeira opção para entrar na minha cabeça seria o Serna, não seria o Santi Moreno ou o Riquelme, tá? Mas eu acho que a gente está muito bem servido de pontas. A gente tem pontas mais construtores, como é o caso do Savarino e do Santi Moreno. A gente tem pontas mais do drible, como é o Soteldo e o Riquelme. E pontas mais físicos, né, que é o Canóbio e o Serna. Então acho que a gente está muito bem servido para essa posição. E para fechar, centroavante, é que eu acho muito curioso, né? Que a gente trouxe o Rodrigo Castilho, realmente foi uma contratação cara. Não se sabe ainda se foi 10 milhões de dólares por 100% dele ou 8 milhões de dólares por 80% dele. O que a gente sabe é que foi um valor elevado. Realmente ele era o principal jogador do futebol argentino, né? O principal centroavante, né? Não jogador do futebol argentino na última temporada. O Lanús foi campeão da Sul-Americana, ganhou da Recopa. E ele foi um centroavante que, né, se profissionalizou tarde, é, que demorou a maturar, mas que tem as características que o Fluminense precisa. Quais são essas características? Ele tem estatura e tem um bom cabeceio, tem uma presença de área interessante. O Fluminense é um time que hoje em dia não tem presença de área praticamente nenhuma. E os pontos do Fluminense atualmente, especialmente o Canóbio e o Serna, eles conseguem levar bastante para o fundo, especialmente o Canóbio. Então eu acho que a gente vai ganhar essa bola aérea, seja com os pontos atacando fundo ou o próprio Samuel e o Arana, tá, pessoal? Acho que isso vai ser bem importante. Outra coisa, a gente ganha estatura no time, tanto para a bola aérea defensiva, quanto quando a gente precisar quebrar uma bola para o centroavante fazer o pivô. Ele é um jogador que consegue jogar de costas, isso também é super interessante. Terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o principal. Diferentemente do Ávalos, que o Fluminense foi atrás, o Castilho é um jogador que ele consegue se associar, ele tem uma qualidade interessante de passe, ele sabe tocar a bola, ele sabe sair um pouco da área, e isso potencializa muito o futebol do Lúcio, porque o Lúcio, ele é aquele clássico engante argentino, que ele toca e já passa para receber. Então, se você tiver um centroavante inteligente, que consiga achar passe, fazer tabelas, tanto com o Lúcio, quanto com o Savarino, com esses jogadores mais técnicos do Fluminense, até com uma possível penetração do Hércules, eu acho que essa é uma característica extremamente interessante e benéfica para o time do Fluminense. Então, o Castilho ele é um jogador que tem as características ofensivas que nós precisamos e também é um jogador intenso, que marca, que morde. Então, quando a gente pensa num time titular ideal com o Savarino de titular, em vez do Serna, a gente perde um pouquinho de poder de marcação. Mas, ao mesmo tempo, o Castilho é um jogador que tem mais poder de marcação que o John Kennedy e o Cano. Então, às vezes, ele pode acabar recompondo pelo lado no lugar do Savarino, ou às vezes o Lúcio, que é um jogador que também morde na marcação, pode acabar voltando um pouco no lugar do Savarino, eles fazerem uma espécie de revezamento para voltar por aquele lado, a gente sacrificando um pouquinho de marcação com o Serna, mas tendo um time com um nível técnico maior. Tá? Além do Castilho, que eu acho que vem para ser titular, a gente tem os nossos dois centroavantes que fizeram gols na final da Libertadores. Né? O John Kennedy, que começou o ano bem, agora deu uma certa caída, mas começou o ano como um centroavante que estava fazendo a parede, estava tentando girar sobre os zagueiros, estava fazendo gol, então acho que teve um começo promissor, então vai ser um jogador interessante para brigar pela posição. E o Cano, que ninguém sabe como vai voltar, a gente não está muito otimista quanto a isso, muito pela idade do Cano e pela capacidade de ter física, sequência de lesões, mas quem sabe, se ele voltar a fazer gol, pode ser que ele volte até a ser titular. Então acho que a gente está bem servido agora para a posição de centroavante também, pessoal. Bom, para resumir, eu acho que a gente tem um time titular bem forte, a gente também tem um elenco forte, a gente tem reservas para todas as posições. Não são os melhores jogadores do futebol brasileiro, destaques absolutos. Claro, uma ou outra posição, como por exemplo o Lúcio é um grande destaque, o Martinelli é um grande destaque, o Canóbio é um destaque físico, eu acho isso muito positivo. Agora, é um elenco que proporciona ao Zubeldia, que é um excelente treinador, ou vem se mostrando um ótimo treinador, capacidade de brigar por títulos. Por quê? Você tem um elenco que não pode não ser o principal do Brasil, mas ele é um elenco forte. A gente ganhou agora as características que a gente precisava. Então acho que o Zubeldia tem a faca e o queijo na mão para conseguir potencializar ainda mais o trabalho dele e buscar taças esse ano. Seja na Copa do Brasil, Libertadores, que eu acho que é o foco
100% da diretoria que eles querem voltar para o Mundial, que vale muito dinheiro. Até por isso eu acho que eles gastaram bastante dinheiro nessa janela. Espero que isso não afete negativamente, né, as finanças do clube, a SAF, enfim, isso é um papo para outra área. Mas o Fluminense tem que brigar. Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e agora a final do Carioca. Eu acredito que a gente tem que levantar títulos. Títulos eu digo no plural porque assim, o Carioca a gente já está na final, né? Então se a gente levantar o Carioca, não, só o Carioca não vai ser suficiente. Vai ter que ter Carioca mais um dos grandes títulos. A gente espera que seja a Libertadores para a gente já se classificar para o Mundial, tá, pessoal? E para fechar, apesar da diretoria ter feito contratações de última hora e gastado um dinheiro um pouco maior, talvez, na contratação do Castilho, eu acho que, no geral, a janela foi muito boa em relação a contratações e, principalmente, pessoal, aos jogadores que foram embora. O Fluminense enxugou o elenco, enxugou a folha, foi embora Keno, Thiago Santos, Fuentes, Lescano, foi muita gente embora, o próprio Lima. Então acho que isso foi bem interessante para a gente enxugar a folha e trabalhar com um elenco menor e mais qualificado. Então as expectativas são muito boas para esse ano. Quero saber de você o que é que você acha. Concorda comigo? Discorda? Você acha que o time titular vai ser outro? Você acha que o Zubeldia vai mudar em cada partida, que nem eu? Aí, o ideal vai ser o Savarino, mas às vezes vai jogar o Serna. Na lateral esquerda, às vezes vai jogar o René. Enfim, curte, comenta, compartilha e principalmente, pessoal, se inscreve no canal. Estou começando esse novo projeto e conto com o apoio de vocês. Grande abraço e saudações tricolores.